Boa noite. A Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses enviou uma exposição ao Ministro do Trabalho e aos grupos parlamentares da Assembleia da República, propondo que haja uma prestação provisória aos trabalhadores que aguardam uma conclusão da ação judicial de impugnação de despedimentos. Segundo a CGTP, esta é uma das alternativas para que os trabalhadores que estão em espera tenham um meio de sustento. O pagamento de uma prestação provisória através do Fundo de Garantia Salarial que ficará subrogado nos direitos de crédito dos trabalhadores resultantes da conclusão da ação judicial é o que a CGTP pretende para assegurar os direitos dos trabalhadores e, consequentemente, dar garantia de sustentabilidade a estas famílias. É uma proposta que a gente apresentou para que, enfim, não se olhe só para um lado, é preciso olhar para os outros. Portanto, se há a cedência governamental para que nesse atraso dos processos os patrões, enfim, não tenham de pagar os salários intercalares. Então, quer dizer, em casos semelhantes, na impugnação judicial, que os trabalhadores não fiquem sem meios de subsistência. Portanto, digamos que essa é uma proposta que é mais do que justa. Devido à demora confrontados com a situação de demora dos subsídios que possam esgotar antes mesmo da ação judicial estar resolvida. Aí os seus direitos já não são reversíveis, ou seja, o prazo dado ao pagamento são de 12 meses e caso passe deste período de tempo, os trabalhadores já não têm direito a nada. Garantir, por um lado, mais justiça social e, por outro lado, a garantir, digamos, que haja o desenvolvimento da nossa economia, que haja crescimento económico, mesmo num quadro de dificuldades, enfim, que nós sabemos que também tem influência, designadamente aquelas que vêm do exterior. O certo é que estamos perante uma crise e, segundo o coordenador da CGTP, é natural que haja uma preocupação a favor dos trabalhadores e dos direitos deles. Afirma ainda que se os trabalhadores não tiverem salários compatíveis para comprar o essencial, naturalmente que o crescimento do país não vai sair da cepa torta e a nossa proposta também tem esse objetivo. O salário mínimo tem que ser valorizado para fazer face às necessidades dos cidadãos. Segundo a CGTP, o aumento real dos salários constitui uma imperiosa necessidade. Os salários e os direitos não são incompatíveis com o crescimento económico nem com o desenvolvimento do país. Portanto, digamos que numa situação em que a gente sabe que a aposta na exportação está de alguma forma condicionada com o crescimento económico dos países que importam os produtos que a gente exporta, portanto, nós temos de garantir que haja pelo menos aumentos de salários de tal forma que o consumo interno dê saída, enfim, aos produtos que nós somos capazes de produzir. Por estes e outros motivos igualmente importantes, a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses vê a necessidade de ir mais longe no que diz respeito a salvaguardar os direitos dos trabalhadores. Por isso, nesta sexta-feira, vão fazer uma denúncia pública, dando conta da grave situação dos cidadãos, uma vez que também esperam uma resposta de alguns grupos políticos para debater estes problemas. A líder do PSD, Manuela Ferreira Leite, afastou os opositores internos das listas de candidatos que levou para a aprovação do Conselho Nacional de ontem, terça-feira à noite. Ao rejeitar as candidaturas de Pedro Passos Coelho e do seu principal apoiante nas eleições internas, Miguel Relvas, Manuela Ferreira Leite assume que não está disponível para dar lugares de deputados aos seus opositores. De saída está também Pedro Pinto, um santanista, habitualmente candidato por Lisboa. O vice-presidente do PSD, José Pedro Aguiar Branco, manifestou a satisfação da direção do partido com a aprovação das listas de candidatos a deputados por uma maioria indiscutível. Segundo o vice-presidente, é uma maioria que mostra que o partido está em condições de apresentar uma lista unida e em condições de ganhar os próximos atos eleitorais. Considerou salientando que a votação foi feita por voto secreto. Autoridades portuguesas vão prever a fase epidémica da gripe H1N1 com uma antecedência de 2-3 semanas, informou o Diretor-Geral da Saúde. Em declarações à agência Lusa, Francisco Jorge informou que é medida diariamente a evolução da atividade gripal e neste momento não se pode antecipar quando se irá ter a atividade epidémica expressiva.
A estação de Queluz anunciou a saída de José Eduardo Muniz do cargo de diretor-geral. As suas funções serão assumidas pela administração da TVI através do administrador delegado Bernardo Bairrão. Luís Cunha Velho assume inteiramente as funções de coordenação da área de programas. A informação continuará a ser dirigida por João Maia Abreu. Os valores da rescisão não foram revelados. A saída de Muniz, aliás, tem efeitos imediatos. O jornalista estava na estação desde 1998. O Boa Vista está a negociar a suspensão dos impedimentos levantados por ex-jogadores que inviabilizam a inscrição na 2ª Divisão de Futebol e podem condenar o clube aos distritais, disse o administrador Adelina Trindade Guedes. A administradora da SAD tem em mãos um processo com mais de uma dezena de ex-jogadores e ex-treinadores que levantaram impedimentos devido a dívida de cerca de 700 mil euros, os quais impedem a inscrição dos achadrezados na 2ª Divisão. A imunoalergologia é uma área cada vez mais importante da saúde pelo aumento exponencial que as doenças patológicas têm observado nos últimos anos. O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, Espinho, aposta numa resposta antecipada e rápida com forma de reduzir o agravamento das doenças. As patologias alérgicas têm vindo a sofrer um aumento de prevalência nos últimos anos. A maior variedade alimentar e o cada vez maior acesso a medicamentos têm aumentado as alergias alimentares e medicamentosas, e o estilo de vida atual faz com que a população alérgica tenha aumentado significativamente nos últimos 20 anos. Calculava-se que cerca de 20% da população seria alérgica. Hoje em dia pensa-se que este número terá subido para 30%, não é? Pensa-se também que já há algumas provas dadas que os pólenes se tornaram mais agressivos, cerca de 10 vezes mais agressivos, porque são associados às partículas de combustão dos combustíveis fósseis, não é? do gasóleo, da gasolina, etc. E, portanto, o que nós temos vindo a reparar é que na Europa, nos últimos 20 anos, as alergias praticamente duplicaram. Segundo o diretor do Serviço de Imunoalergologia do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, Espinho, o melhor remédio para as doenças alérgicas é uma resposta atempada e rápida, e esse esforço é feito naquele centro hospitalar. Quando a direção do hospital pediu para vir montar um serviço de alergologia, como é evidente também, houve um esforço da parte da direção do hospital na contratação de médicos, não é? Porque aqui existiam só 3 médicos em Gaia e neste momento somos 7, não é? 7 com mais um interno somos 8. Recursos que permitem que aquele serviço de imunoalergologia tenha uma lista de espera para consultas de apenas 15 dias e um eficaz controlo sobre o universo de 8 mil doentes que o centro hospitalar abrange. Também a evolução ao nível da terapêutica foi importante, dado que os avanços permitiram um maior e eficaz controlo daquele tipo de doenças. Eu, quando comecei a fazer clínica aqui há cerca de 30 anos, é evidente que havia casos muitíssimo mais graves do que vejo hoje, não é? Hoje temos medicamentos muito mais assertivos em termos de tratamento, onde colocamos os medicamentos que queremos no sítio certo, ou seja, no pulmão e nos brônquios. Resposta rápida e adequada é a solução do Serviço de Imunoalergologia do Centro Hospitalar de Gaia Espinho para a crescente prevalência das patologias alérgicas. A nova administração do Hospital de Braga já começou a contactar várias entidades e parceiros sociais do distrito bracarense para desenvolver laços de cooperação. Isto porque o novo hospital, que entra em funções já no próximo dia 1 de setembro, acredita que o sucesso do projeto passa pelas relações estabelecidas entre os profissionais da instituição e a comunidade. Viana do Castelo tem desde o passado fim de semana um pavilhão polidesportivo e um parque de lazer no Monte da Ola, na freguesia de Vila Fria. 2 investimentos feitos pela Junta de Freguesia, em que a Câmara de Viana também participou financeiramente. Em Vila Fria, o lugar do Monte da Ola foi objeto de uma profunda intervenção que permitiu a instalação de infraestruturas de saneamento, águas pluviais e a requalificação da rede viária já existente.
O balanço da aplicação do quadro de referência estratégica nacional no Douro e Alto Trás-os-Montes foi esta tarde apresentado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e pela Comissão Diretiva do Programa Operacional Regional do Norte. O encontro serviu ainda para anunciar novos projetos de investimento no âmbito do Programa Operacional Regional do Norte nos domínios da política de cidades e da programação cultural. A praia fluvial do Azivo, em Macedo Cavaleiros, no distrito de Bragança, é a primeira a ser distinguida com a bandeira azul, classificada como praia para todos e praia acessível. A praia conta com infraestruturas de acesso a pessoas com mobilidade reduzida e dispõe também de equipamentos e serviços de apoio aos banhistas. Este é já o 6º ano consecutivo que o Azivo recebe uma bandeira azul, um recorde inédito em praias fluviais. O vice-presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Marco António Costa,